Querido aluno, querida aluna, estamos retornando com mais uma aula do nosso curso de Teologia, Educação, Diversidade e Sociedade. E vamos continuar falando a respeito o conceito de discriminação. Os casos de discriminação na história são numerosos. De nenhuma maneira é afirmado que este fenômeno é recente, senão um problema que abrange a todas as pessoas. Basta mostrar o que foi a escravidão desde os princípios da humanidade para entender que é um problema de longa data e que acompanha as misérias morais do homem. Contudo, é mais chamativo que esta situação se apresente na atualidade, na medida em que existem normas jurídicas de alta hierarquia que a desmoralizam. Os casos mais recentes que se aproximam no tempo são os de índole racial. Claro que também houve discriminação de toda a índole em épocas mais próximas, mas o caso de discriminação racial se destaca porque alcançou status jurídicos em vários estados. O caso mais emblemático é o ocorrido na Alemanha nazista, que levou à morte de milhares de judeus após viverem em condições subhumanas. Outro caso muito famoso é a Apartheid, que se desenvolveu na África. Desculpa aí. Peraí. Outro caso Outro caso muito famoso é o Apartheid, que se desenvolveu na África do Sul, onde somente os brancos podiam fazer uso de alguns lugares públicos e serem proprietários em determinados distritos. Na atualidade, estas formas de discriminação racial são observadas de maneira mais sutil, como se descreve na separação de famílias ou comunidades dentro de uma mesma nação, ou diante dos fenômenos migratórios que caracterizam pelo deslocamento de pessoas de regiões menosprezadas para nações ou áreas de maior riqueza financeira. Um exemplo disso são os senegaleses que estão residindo na nossa cidade, fugindo de diversos problemas que existem no país deles. Claro, isso é só um exemplo. Existem ao redor do mundo muito mais. Assim mesmo, a discriminação negativa em função do sexo é um fenômeno que ainda faz estragos, inclusive nas sociedades democráticas. Embora muitas mulheres conseguiram alcançar cargos hierárquicos e diretivos, entre os quais se sobressaem a presidência em muitos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Se observe, em muitos casos, as mulheres obtêm menores salários em relação ao trabalho de muitos homens que ocupam cargos similares. Por outro lado, a discriminação religiosa é outro fator de peso considerável em vários países, em que o exercício de um culto diferente ao do Estado pode motivar represálias que incluem aos castigos físicos ou de prisão. Na realidade, diferentes sociólogos admitem que a falta de igualdade de oportunidade constitua em si mesmo uma forma de discriminação no quadro de regras de igualdade.
diante da lei que caracteriza as sociedades republicanas. Esta afirmação destaca as diferenças que mencionamos acima entre a descrição negativa e a chamada descrição positiva, na qual, ao contrário, facilitaria que todos os indivíduos tenham direitos iguais. Essa parte já deveria ter vencido com o passar dos anos, mas infelizmente ainda continua muito presente no nosso país a discriminação, seja ela racial, como também o estereótipo humano. Vamos a outro conceito de diversidade que também é o folclore, e muito presente no nosso país, por ser um país muito grande, muito extenso. Ele, na verdade, tem várias diferenças, não só diferenças do folclore na culinária e também na linguagem, os nossos sotaques. O folclore é um dos conceitos mais interessantes a nível cultural. Quando se fala de folclore, se refere ao conjunto de elementos, ideias, tradições, formas de atuar e conhecimento popular que compõem a identidade de uma determinada comunidade. O folclore é justamente o que constrói a idiosincrasia de uma comunidade, fazendo com que o povo se vista, se alimente, se divirta, pense e se manifeste de maneira única e particular. A palavra folclore provém do inglês. De folk significa povo e lore quer dizer acervo. A noção de folclore é um conceito abstrato que envolve o conjunto de elementos que dão identidade a uma comunidade. Assim, da mesma maneira que um espanhol fala espanhol e um britânico fala inglês, também se diferenciam em sua história, em suas tradições, em sua forma de comunicação ou de ver o mundo. O folclore permite que membros de uma comunidade se sintam identificados com certos elementos e que, portanto, se sintam como parte de uma comunidade. Normalmente, o folclore se expressa com mais destaque no vestuário, na música tradicional, nas danças, nas formas de diversão, na gastronomia, na história, entre outros. Hoje em dia, a noção de folclore perdeu muito de sua importância por causa da difusão do fenômeno conhecido como globalização, que implica numa constante e permanente igualdade cultural entre regiões distantes e diferentes entre si. Isto faz com que regiões como países da América Latina compartilhem da mesma música, da mesma forma de vestir, de produtos de entretenimento do que os países da Ásia e da Europa. Dessa maneira, o folclore de cada região se perde e fica apenas na memória. Outro conceito que também que eu quero destacar aqui no vídeo é o conceito de desigualdade. Vamos trabalhar um pouco nesse conceito. O termo desigualdade é utilizado para indicar o oposto de igualdade, ou seja, a falta de equilíbrio entre duas ou mais partes. A noção de desigualdade geralmente tem um significado negativo e não significa diversidade, no sentido de que nem todos são iguais, mas que representa a ideia de falta de equilíbrio entre duas ou mais partes envolvidas. Normalmente,
o termo está relacionado com questões sociais e de acesso ao mesmo estilo de vida, fenômenos que têm a ver com a sociedade e que representam o estabelecimento de hierarquias sociais, diferenças e distinções entre diversas classes ou grupos sociais. A desigualdade é um fenômeno típico da maioria da sociedade, pois é através dela que se estabelecem hierarquias mais ou menos estruturadas. A existência de hierarquias pode ser consciente ou inconscientemente montadas e tem a ver com marcar as diferentes formas de acesso a direitos como a alimentação, moradia, saúde e educação, que no nosso país nós vivemos e nós vemos isso no dia a dia, né? Quantas situações de pessoas que muitas vezes não têm sequer um pequeno espaço, não só para os seus, mas como para a sua família, não tem oportunidade e acesso a um saneamento básico digno, estão com esgoto a céu aberto, problemas de calçamento, problemas de infraestrutura nas grandes cidades, muitas vezes casas localizadas em morros, né, onde as pessoas são marginalizadas. É importante ressaltar isso, que no nosso país nós ainda temos este problema em pleno século XXI, ainda lidamos com essas questões de moradia, de falta de moradia, de falta de saneamento básico, da dignidade humana. Muitas coisas são infelizmente colocadas apenas no papel, mas quando nós olhamos para a prática é totalmente diferente. Nós devemos pensar nisso, nessas questões mais frequentemente e não apenas olharmos na rua com um olhar de desprezo. Nós devemos procurar, dentro da medida do possível, estender a mão para o próximo. Isso faz parte da teologia. Entretanto, dentro de uma sociedade há diversos tipos de desigualdades que podem ser estabelecidas de acordo com o grupo pertencente. De fato, uma pessoa que é discriminada por determinado elemento em sua vida pode ao mesmo tempo discriminar a outra por outra questão. A desigualdade pode ter a ver também com a etnia, a religião, o gênero, a idade, o conhecimento e etc. A noção de desigualdade social começa no momento em que duas pessoas se unem de qualquer maneira, pois entre ambas se estabelece uma forma particular de funcionamento. Inclusive, a desigualdade pode se fazer presente entre amigos em situações particulares e específicas. Estas situações podem acontecer também natural ou artificialmente e podem ser mais ou menos duradouras, dependendo de cada situação ou contexto. E vamos passar agora para o conceito de ocidental. O conceito de ocidental é muito utilizado em nosso idioma para referir-se às várias questões vinculadas ao Ocidente. O Ocidente é o ponto cardeal oeste. Esta é a parte do horizonte que esconde o sol a cada jornada que se põe. Assim, a palavra ocidental é utilizada para referir a esse próprio ponto.
cultura ocidental versus cultura oriental. A palavra ocidental é utilizada para referir a parte do planeta composta pelos países ocidentais, justamente aqueles que se localizam no lado oeste do mapa mundi e que compartilham o mesmo sistema social, cultural e econômico. Diferentemente da chamada civilização ou cultura oriental, localizada ao leste do mapa, os costumes, a religião e a cultura são certamente diferentes do Ocidente. Este é o caso dos países árabes e asiáticos próprios do Oriente. Por outro lado, podemos dizer que o mundo ocidental está formado pelos países da Europa, Austrália, América, África do Sul e Nova Zelândia. A principal diferença entre o Oriente e o Ocidente é a separação de Estado em relação à religião. Ou seja, cada país ocidental assume uma crença religiosa dominante, sendo cada uma separada do Estado, algo que, por exemplo, não ocorre nos países árabes. No campo político, dentro do Ocidente, predomina o sistema democrático, algo que no Oriente não prevalece. Já na economia, o Ocidente domina o mercado. Desta forma, a palavra ocidental é utilizada para referir-se de maneira geral ao conjunto de países que formam o Ocidente. Condições que separam o Ocidente do Oriente. A religião, a política e o sistema econômico são as principais diferenças existentes entre um mundo e outro, entretanto, há mais e tem a ver com os usos e costumes existentes de um lado e de outro. Por exemplo, no Ocidente, a monogamia está instalada como a única maneira aceitável de vínculo conjugal, enquanto nos países árabes isto é uma raridade, porque a poligamia é aceita e os homens costumam ter várias mulheres. Existem muitas condições estabelecidas, embora devemos destacar que a globalização aproximou muito esses dois mundos. Assim, o Oriente passou a adotar alguns costumes bem tradicionais do Ocidente. Vamos ver agora também outro tópico bastante interessante, que é o conceito de civilização. Civilização pode ser definida como uma sociedade humana que desenvolveu certo nível de cultura. Uma sociedade que se formou ao longo de sua existência com consciência, além de tudo, baseada na cultura de suas gentes, nos seus conhecimentos e possibilidades. Numa civilização, está incluída em fatores como organização política e expressões sofisticadas, como, por exemplo, a escrita. Uma sociedade de avanços, uma sociedade que enxergou suas possibilidades e a interação humana. Este tipo de sociedade é considerada como uma civilização. Civilização é a fase de desenvolvimento com respeito à cultura de um povo, domínio e de técnicas às relações sociais privilegiadas, uma religião, suas artes, economia desenvolvida e bem gerada,
Uma civilização não se faz de repente, é o resultado de um processo longo e lento, influenciado por fatores como recursos naturais, o clima, uma liderança firme, o acúmulo de riquezas e poder, conhecimentos que sejam úteis ao povo, domínio militar e a qualidade de vida. E esse tema nós vamos falar mais adiante. A história do homem está repleta de civilizações que conseguiram e mantiveram estes fatores e cresceram e se desenvolveram, ainda que com características distintas entre elas. Um exemplo de uma civilização considerada superior foi a civilização egípcia, que desenvolveu e teve suas características baseadas na riqueza material nas mãos de seus governantes, os faraós. Esta civilização desenvolveu muitos conhecimentos com o objetivo de preservar seus corpos, seu poder e sua riqueza, mesmo após a morte. Outro exemplo prático de civilização foi a grega, que estava baseada em cuidar do intelecto, do físico e de sua complexa política, esta última reconhecida como um dos baluartes dessa civilização. A civilização grega foi responsável pelo desenvolvimento do que conhecemos hoje em dia como democracia. Esta civilização desenvolveu e valorizou as artes entre muitas outras coisas. Velava pela cultura acima de tudo. Já outra civilização, a romana, primou pelo domínio militar e ampliou seus domínios buscando riquezas e poder. Criou e desenvolveu leis complexas num sistema próprio que lhe possibilitou dominar grande parte do planeta por muitos anos. Criaram técnicas de batalha que na época foram consideradas revolucionários. As civilizações antigas tiveram seu tempo de vida e durante sua existência deixaram marcas que podem ser vistas até os dias de hoje. Conceito de desenvolvimento. O termo desenvolvimento tem vários significados. Em primeiro lugar, o termo pode ser entendido como o processo de evolução, crescimento e mudança de um objeto, pessoa ou situação específica em determinadas condições. O desenvolvimento é a condição de evolução que sempre tem uma conotação positiva, já que implica num crescimento ou passo para etapas ou estágios superiores. A noção de desenvolvimento, então, pode servir para fazer referência tanto a coisas, pessoas, situações ou fenômenos de vários tipos. Quando se fala em desenvolvimento humano, se busca estabelecer a ideia de evolução, desde as etapas e fases mais primárias da vida de uma pessoa para as posteriores, que sempre implicam maiores níveis de amadurecimento e cognitivos. O desenvolvimento humano, então, é o crescimento de uma pessoa, mostra desde
que é menino até que se transforma em um adolescente e posteriormente num adulto. Supõe-se que no passo das etapas primárias para as posteriores, o ser humano vai adquirindo um importante número de condutas, valores e formas de pensar que tem a ver com a vida em sociedade e com o compartilhar com o resto dos indivíduos diferentes tipos de situações. O desenvolvimento também pode ser aplicado a situações objetivas, como o desenvolvimento de um país ou de uma cidade. Nesse sentido, o desenvolvimento se mede em termos quantitativos ao mesmo tempo que qualitativos, já que entram na imagem elementos tais como a quantidade de habitantes de um espaço, a qualidade de vida dessas pessoas, o modo em que o ser humano se integrou ao ambiente, as diferentes invenções, entre muitas outras. Aqui é onde entra a ideia de países desenvolvidos frente aos países subdesenvolvidos, aqueles que ainda não contam com todos os elementos considerados essenciais para o bem-estar dos habitantes. Finalmente, outra das situações nas quais se utiliza o termo desenvolvimento é quando se faz referência às partes de uma história ou de um conto. Aqui divide-se as obras literárias em 3 grandes seções: o início, o desenvolvimento e o fim. O desenvolvimento é descrito como o momento no qual tomam lugar os problemas e situações a serem resolvidas na história, enquanto que o início é a apresentação das personagens e o fim é a resolução de todas as problemáticas propostas. E é isso, meu amigo, são temas estes que nós trouxemos para essa aula e nas aulas passadas para serem analisados. Temas tão importantes e que faz parte também do contexto geral da diversidade, né? Temas como o ensino, temas como já falamos nas aulas passadas, do próprio ser humano, do próprio eu, temas que estão tão intrínsecos na nossa sociedade e que nós temos que melhor analisar esses temas frente à diversidade em que vivemos. Diversidade essa que nós vemos segundo a Bíblia. Já falamos, já lemos o livro de Gênesis e lá deixa bem claro, Deus deixa bem claro como ele trata a diversidade. Ele trata apenas do homem e da mulher. Aí depois nós falamos também com relação à cor da nossa pele, que o ser humano nasceu num lugar específico devido a mudanças e deslocamentos do ser humano. O ser humano foi para uma certa região do planeta, o ser humano foi para uma região mais quente, o ser humano se deslocou para uma região mais fria, e isso foi mudando conceitos não só culturais, mas conceitos de moradia, cultura, enfim, inclusive até mesmo a melanina, a cor da pele. Mas nós sabemos que Deus, e já estudamos a respeito disso, que Deus vê o ser humano de uma maneira, uma única maneira. Ele vê o homem em si como um todo. Todos nós somos iguais perante a Deus. Ficamos aqui, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.